A paz e a graça sejam abundantes em sua vida. É um prazer mais uma vez estar com vocês, falando da santa e inerrante Palavra de Deus. Sinto bastante alegria e gozo em minha alma. Quero expressar minha gratidão a Deus. Me sinto realmente um bilionário por ser co-participante das coisas de Deus. A palavra de Deus diz que, lá em Deuteronômio 29, que as coisas ocultas são para Deus, mas as reveladas são para nós, os seus servos. E que maravilha é estar na presença e conhecendo um pouco mais daquilo que a palavra de Deus diz, a palavra que não erra, que não falha, a palavra do Deus imutável, soberano, eterno e invisível. E eu quero iniciar mais esse estudo falando com vocês de Lucas capítulo 8, versículo 10, desta alegria que sinto. E diz assim, Lucas 8:10, e ele disse, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Isso Jesus estava falando sobre a parábola do semeador, sobre a semente que caiu sobre pedras, a semente que caiu sobre espinhos e a semente que caiu em terra boa e frutificou. E nós somos esta terra boa, pois quando a palavra de Deus, a semente foi lançada, nós levantamos as nossas mãos e confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo, Ele é o Senhor de nossas vidas, que Jesus Cristo é aquele que pode transformar, libertar, salvar, justificar, regenerar, né? É como muitos de nós temos pregado. As pessoas mais humildes, mais simples, Deus deu a conhecer os mistérios do reino dos céus. E como diz lá em 1 Coríntios 1:27, né? Deus não escolheu as coisas sábias, os homens sábios, poderosos, mas Deus escolheu as coisas que não são, as coisas que muitas das vezes passam imperceptíveis para reduzir a nada aquelas que são, e no texto ele vem terminando, a fim de que ninguém se glorie perante ele. Então, se eu tenho alguma coisa, se eu tenho algum dom, se eu tenho uma chamada, isto é tributado a Deus. Porque lá em Colossenses, capítulo 1, verso 17, diz que ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas vão subsistir por ele. E o tema que Deus tem proposto ao nosso coração, ele já tem mais de 17 anos. É um tema já que tenho guardado ele há 17 anos. Ainda era adolescente quando Deus me veio essa grande pergunta, este grande questionamento, e nós vamos procurar esclarecer, de repente, em 3 vídeos ou 2, sobre a questão do nome no livro da vida. Todo mundo fala sobre livro da vida, ter o nome escrito no livro da vida. E existem algumas questões que nos intrigam sobre o nome no livro da vida. Hoje em dia existem aproximadamente 7 bilhões. O mundo atual tem 7 bilhões de habitantes. Isto foi segunda-feira passada, se não me engano, em jornais de grande vinculação, diz que a população estava chegando a 7 bilhões de habitantes. E você imagine o número de pessoas que no mundo recebem
a Cristo como seu Salvador, que Cristo as recebe, Cristo as aceita. No caso, não sou eu que aceito, Ele que tem que me aceitar. Então imagine o número de pessoas que levantam as suas mãos e falam: Senhor, eu creio que Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. E o número também de pessoas que diariamente saem da igreja, deixam a igreja. E muitas pessoas saem da igreja e buscam algumas justificativas. Nós temos um estudo sobre isso. O que faz as pessoas se afastarem da igreja? É o mundo, os prazeres mundanos, as coisas que no mundo há, as coisas que o mundo tem para oferecer, que seduzem mesmo, que cegam. Depois as pessoas, as próprias pessoas, os próprios irmãos. E depois as falsas promessas, que nós falamos de falsas profecias, falsos profetas e por aí vai. Mas a Bíblia diz que nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Diz lá em Romanos 8:35, quem poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ninguém pode nos afastar. Eu me afastar da igreja, você se afastar da igreja, não existe justificativa, porque Jesus quem me salvou. Mas eu também não quero julgar a você, dizendo, você saiu porque você é fraco, é isso, é aquilo. Não. Nós, conforme vamos caminhando no Evangelho, nós vamos ganhando maturidade espiritual. Hoje tem gente que pode me bater com perna de 3 que eu não vou arredar o meu pé. Sabe, porque eu tenho adquirido uma maturidade espiritual. E a maturidade espiritual não vem de um dia para o outro. Não vem com 1, 2 anos, 6 meses de caminhada. Mas é uma vida progressiva, constante e firme. Uma coisa que minha avó dizia, falecida missionária, ela dizia, olha, você tem que ser firme e constante, não correr demais, nem ficar parado, mas você tem que andar firme e constante. Então isso que vai fazer você chegar até o céu, isso que vai fazer a sua vida cristã ser cada dia mais aprimorada. Pois Mateus 24, versículo 13 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora a grande questão que nos intriga é nosso nome no livro da vida. Nós vamos falar de algumas coisas bastante interessantes. Nós vamos começar primeiro falando de alguns tópicos. Nosso nome no livro da vida. Na vida nós temos... A nossa vida está associada a livros. Pessoas escrevem livros para expressar seus sentimentos pessoais. E como diziam os professores de portugueses, né, num texto, numa narração, tem o pronome ou a pessoa, as pessoas, né, o narrador de primeira pessoa, de segunda, de terceira, e por aí vai, eu, tu, ele. Quando eu estou falando de mim, eu, estou falando de alguém, tu, e na terceira, ele falando de alguém. E os livros, eles foram feitos para registrar histórias de uma sociedade ou para registrar fatos importantes que não podem ser apagados de jeito nenhum da história da humanidade. E a vida espiritual também se relaciona com livros. No fim de todas as coisas, será instalado o grande trono branco. E a Bíblia nos fala sobre o livro da vida, o mais importante livro deste universo. O livro que jamais foi visto na terra. O livro da vida. Um livro que não contém registros feitos por mãos de homem. Um livro que nunca se acabará. Um livro que contém os registros infalíveis, inapeláveis. Mas por que ele se chama livro da vida? Se chama livro da vida primeiro, porque ele está guardado no reino da vida. Lembrando que Jesus
Nosso Deus, desde o princípio, ele procura dar a vida. Eu nunca ouvi falar que Deus veio para trazer a morte, mas eu sempre ouço falar que ele vem para trazer a vida. Ele age sim com justiça e com juízo àqueles que se rebelam contra ele, mas o grande objetivo de Deus é dar vida, trazer vida com abundância à humanidade. E depois, por que ele é chamado de livro da vida? Porque é administrado pelo príncipe da vida. Jesus é o príncipe da vida. Lá em João 10,10 diz que o maligno, ele veio para roubar, matar e destruir, mas o nosso Senhor e Salvador veio para que tenham vida e vida com abundância. Aí poderíamos falar também sobre Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois, ele é chamado livro da vida porque ele diz respeito aos que possuem a vida eterna. Depois, porque os que nele estão escritos são recomendados pelo Espírito de vida. Depois, para que Deus criou o livro da vida? Deus criou o livro da vida para registrar o nome dos salvos ou dos futuros salvos, dos santos e dos servos, para registrar o nome dos que jamais morrerão espiritualmente. Porque o pecado produziu a morte, a salvação produz a vida da vida. Depois, para registrar o nome dos que serão arrebatados. Então só será arrebatado quem tem o nome escrito no livro da vida. O arrebatamento está anunciado claramente na Bíblia. Os governos recolhem seus cidadãos em casos de guerra e calamidade. Então, em caso de guerra e calamidade, os governos recolhem, escondem os seus cidadãos. E comparado ao que a Bíblia diz, nós seremos arrebatados. E em algumas traduções diz arrancados, tirados à força deste mundo, porque nós estamos com os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora nós vamos ver, o nosso nome também está no livro da vida, porque nós venceremos pela palavra de Deus e pelo sangue do Cordeiro de Deus. Mas vamos ver 4 tragédias na vida. A primeira tragédia é sair desta vida sem ter abarcado a Cristo. A segunda tragédia é sair deste mundo sem a certeza da salvação. A terceira tragédia é morrer sem ter o nome escrito no livro da vida. E a quarta tragédia é ter o nome escrito e depois riscado. É dentro desta questão que nós vamos falar. Ter o nome escrito e depois riscado. Existem várias bases teológicas para nós tentarmos discernir esse tema. E nós vamos pedir ao Espírito Santo ajuda para que te faça compreender com bastante clareza e exatidão sobre esta questão. O nome escrito, ele pode ser apagado ou riscado? Isto é uma coisa que cabe ao Senhor. Mas vamos tentar compreender através da Bíblia o que é isto. Como se dá isto? Ter um nome. Quando foi escrito meu nome no livro da vida? Nós vamos dar continuidade a isto na próxima parte desta mensagem.